Está começando mais um episódio Dupla Estratégia. E a gente vai falar sobre um tema super atual e importante, porque nós nunca estivemos tão conectados. Passamos horas por dia consumindo notícias, entretenimento. Mas será que o nosso cérebro aguenta tudo isso? E para responder essa pergunta, nosso convidado de hoje, Dr. Ed, ele que é psicanalista, psicólogo, teólogo, musicista, cantor. Dr. Ed, é muita coisa, hein? Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. A gente está muito feliz de receber você aqui e toda essa bagagem, né, que você tem para compartilhar com a gente. E aí a gente vai repetir a pergunta para começar o nosso episódio. Quero agradecer a você, Patrícia, Lívia, pelo convite. E será uma honra participar com vocês. Muito obrigada, doutor. A gente fica honrada. Agora vamos à nossa pergunta novamente, né? Só para refrescar a memória. A gente está sendo exposto a uma quantidade de informação como nunca antes, né? Mas eu, inclusive, já faço ideia de qual seja a resposta, mas eu quero ouvir a sua opinião de um profissional. A gente está preparado para lidar com tudo isso? O que eu acho fantástico no cérebro é que a sua capacidade plástica, a sua neuroplasticidade, ela vai se adaptando, ela vai se condicionando até que isso aconteça e dependendo do conteúdo intrapsíquico programado, porque dos pais herdamos cromossomos e como somos. Então, no ambiente que você convive, você acaba por criar uma forma de pensar que meio que delimita, que psicogeograficamente impede você de passar daquilo. Então, romper essa barreira é que é o evento traumático. Pode ser o evento traumático, trazendo, por exemplo, reação aguda ao estresse, ou mesmo o pânico, um cansaço como o burnout, né, que você queima toda a sua energia. Mas é importante você submeter o seu cérebro sempre, de forma educada, emocionalmente, a avançar, a querer um pouco mais. Mas quando isso vem de forma estressante, sim, adoece. A percepção que eu tenho, inclusive, é que a gente já adaptou a nossa rotina a essa exposição excessiva. Só que a gente acaba perdendo muitas horas também, né, nessa utilização. No nosso caso, até pela questão do trabalho, né, eu brinco dizendo que eu sou um alcoólatra que trabalho num bar, porque ao mesmo tempo que isso daqui me toma horas por dia, eu simplesmente não posso abrir mão porque é a minha ferramenta de trabalho. Então, para a gente, existe uma dificuldade ainda maior de estabelecer limites de uso, e às vezes você até não consegue conter esse impulso, né? Às vezes pego o celular para resolver uma coisa de trabalho e quando eu percebi já passou 30 minutos e eu não me dei conta disso. Em todo o dizer existe um querer dizer. Logo, em todo o fazer existe um querer fazer. É necessário você adotar, por exemplo, a ataraxia, que é a capacidade que você tem de voltar à sua homeostase, de perceber o ambiente, de forma a estabelecer, por exemplo, a psicologia reversa, observar mesmo até onde eu estou indo, como eu estou indo. Então, é como se fosse uma observação externa. E Do existe contrário, técnica você para isso, pode doutor? entrar no ambiente normal e ser acometido por a anti-ataraxia, que é exatamente isso, essa velocidade das informações, esse oba-oba. Se existe técnica a partir da sua atitude. Né? Tudo estaria perdido se não tivéssemos a capacidade de repensar. Mas como diz Michel Foucault, me deixe pensar um pensamento. Então, você se deixa pensar um pensamento. Então, você não age de forma violenta com a sua homeostase. Com a sua psique também, né? Foi interessante esse ponto que você colocou sobre me deixe pensar um pensamento. E aí a gente entra em outra questão que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Essa culpa que a gente sente de não fazer nada. O ócio criativo, principalmente para a gente, né, que é da área de comunicação e publicidade, marketing, a gente sabe que o ócio ele é essencial para que a ideia surja. E em um momento que a gente está vivendo com tantas IAs, né, com tantos recursos técnicos e tecnológicos, a gente acaba esquecendo o que o humano tem de melhor, que é a sua criatividade, a sua capacidade de criar coisas. E aí eu quero te perguntar, como é que a gente faz para lidar com esse ócio criativo, com esse ócio necessário em tempos onde a produtividade é essencial e faz a gente parecer que, se você não estiver o tempo inteiro trabalhando e produzindo, você não está fazendo o seu papel? Antes de responder, eu quero trazer um dado. Tudo começa de um ponto dentro de você. Uma sensação que traz uma percepção, que traz um sentimento, que traz uma emoção, que provoca um pensamento. O pensamento é a função superior do cérebro.
Esse pensamento traz o comportamento. Este comportamento pré-estabelecido faz com que você acelere, para que você justifique, para que você se sinta com medo, com desconfiança, com inveja, ou mesmo se sentindo culpado por conta da comparação. Uau. Então, essa aceleração constante, a briga pelo ter, pelo parecer, pela máscara, essa Sim. persona afasta você da sua essência. Então, se perdoar, se proporcionar, se amar, ser seu fã, seu amigo, seu torcedor, é um grande início. Não esperar que alguém te traga flores, como diria Shakespeare. Antes, plante o seu jardim e decore a sua alma. Uau, que bacana. É verdade. A gente fica muito feliz de ouvir isso de um profissional da área da saúde mental, né? Porque é da natureza humana a criatividade, como a gente acabou de falar, mas também é da natureza humana lutar contra si próprio, né? É como se a gente tivesse o observador e o observado ali brigando o tempo inteiro dentro da nossa própria mente. Tese, antítese, síntese. Faça parte de todo o processo. Eu sou intérprete de sonhos. Então, tudo no sonho, segundo a psicanálise, e eu vou falar também da psicologia, porque eu sou os dois, tudo no sonho representa você. Né? Hoje eu interpretei um sonho de uma paciente que disse que ela viu um bebezinho dizendo, eu me permito, ou eu dê licença, ou eu vou. Só isso. O sonho só era isso. E quem era esse Teoricamente, né? bebezinho? Quem era esse bebezinho? Ela. Essa fala era de quem? Dela Dela. mesma. Sim, O que ela queria dizer com aquilo, se todo dizer existe um querer dizer? sim. Então, quando você observa esses sentidos, você se torna o seu observador. E quando esse observador não é um Big Brother, né, uma coisa externa, Sim. e você começa a se observar, não para se torturar, não para se criticar, mas para se amar, para aprender, para se acolher. Então, você não precisa do núcleo de apoio objetal externo. Você se torna o seu núcleo de apoio auxiliar dentro de um contexto de autoestima. E aí fica melhor. Aí a gente consegue lidar melhor, né? É verdade. É uma outra coisa, assim, que às vezes me pega, né, acontecendo comigo. Essa questão da gente parar de analisar o comportamento do outro a partir de uma percepção de que seria por algo na gente, né? Quando você passa a entender que a maioria das reações das outras pessoas, a maneira inclusive como elas lidam com a gente, como os diálogos se estabelecem, tem muito mais a ver com ela e com as questões dela do que com a gente. E eu não sei se as próprias redes sociais, essa coisa de cultuar demais o nosso próprio ego faz com que a gente tenha essa percepção completamente deturpada, né? De achar que é tudo sobre nós, quando na verdade é tudo sobre o outro. Aquilo que me incomoda em você não é seu, é meu. O incômodo é meu. Aquilo que me alegra em você também é meu, não é seu. A alegria é minha. Partindo deste princípio, a gente observar uma coisa social que está acontecendo agora, que é o coletivo. Todo mundo em núcleos de apoio, todo mundo em grupo, todo mundo em manada. Buscando a sua tribo, né? E pouca gente consigo, pouca Sim, gente parada, se analisando, meditando, observando. E quando vão fazer isso é por culto ao corpo, por exemplo. Então, um outro tipo de autoidolatria, se for. Sim. E nesse contexto, cadê a alma? A alma, leia-se vontade, mente e emoções. A gente vai a salão, gasta muito dinheiro com luzes, com cabelo, com maquiagem, com um bocado de coisa, mas não tem, às vezes, o mínimo investimento de pensar ou de trabalhar o seu pensamento. E do porquê você está pensando aquilo. Como isso ocorreu? Quando ocorreu? Quem é você? Tem uma frase de Ana Carolina muito interessante que ela fala exatamente isso, de que vale o seu cabelo bonito com as ideias enroladas dentro da sua cabeça. Então, a gente tem que cuidar muito do interno para que o externo, né, floresça também. Acho que essa é a máxima que a gente E eu também tira disso. percebo que essa questão da performance, para o público, inclusive, né? Muitas vezes a pessoa até tem essa rotina de meditar, de cultuar outros aspectos da vida que não sejam só, né, de curtição e de trabalho, questões até da espiritualidade, mas
de uma certa forma, quando você vai um pouco a fundo, é performático. É para mostrar para o mundo que você está cuidando também da sua mente, que você é uma pessoa diferenciada, espiritualizada. Poucas pessoas, assim, quando a gente chega mais perto, a gente percebe que essa ciência realmente é autêntica. Eu não sei se vocês percebem isso na Sim. maioria das pessoas com quem vocês convivem. Pegando um gancho no que Lívia falou, eu queria até te engatar uma pergunta. Dito isso, tem pessoas que são assim, né, performáticas, elas são assim o tempo inteiro, elas são assim até com as pessoas que elas consideram amigos próximos, até numa viagem durante dias, você vê a pessoa com aquele comportamento que você pensa assim, poxa, quando é que essa pessoa tá triste, quando é que essa pessoa não tá bem, sabe? Não que a gente tenha que estar triste em algum momento, mas tem algumas coisas que são perceptíveis. E aí eu te pergunto, doutor, qual é a consequência disso a longo prazo? Porque eu acho que essa conta chega, né? Em algum momento. O eu é o executivo da personalidade. E ele é quem contemporiza, quem organiza essas energias externas, do objeto externo, das questões internas, das necessidades. Entre o eu e o objeto externo tem uma persona, segundo Jung, uma máscara. E quando você transforma essa máscara num elmo de proteção do outro em relação a você, ou de você em relação ao outro, isso já começa a diferenciar, porque falta a verdade aí. Você potencializa uma persona, uma máscara, Sim. você infla um ego, né, cria um alter ego até, um eu ideal, que você não dá conta. Para tanto, é necessário fazer a individuação. Mergulhar mesmo nos seus complexos, nas suas sombras, nos seus arquétipos, descobrir onde é que está o seu self, descobrir qual a sua essência e perceber seus erros e não se criticar por isso. Uma coisa muito bacana que eu uso no consultório, eu vou me repetir numa frase, dos pais herdamos cromossomos e como somos. E se herdamos dos pais cromossomos e como somos, então somos versões melhoradas ou pioradas deles. Sim. Então, eu não vou fugir disso. Todo mundo que tenta fugir de um pai que abandonou a partir de uma crença, né, de desamparo, ou desamor, ou desvalor, quando você se afasta dessa sua essência, você se perde. Então, qual a versão que você tem do seu pai? Ele foi o quê? Então, melhore, evolua a partir dali, seja uma versão melhorada. Isso se consegue em terapia e isso se consegue através da individuação. E a individuação é um processo que a pessoa pode, digamos assim, fazer sozinho, ou ela precisa de fato da ajuda de um profissional para mostrar esse caminho para ela, dizer por onde ela poderia seguir, porque eu sei que o profissional não vai dizer o que fazer, mas ele pode te orientar os caminhos ideais. E você acredita que, nesse aspecto, todos nós precisamos da individuação e precisamos buscar isso com um profissional? Siddhartha Gautama é um homem rico, né, que nasceu e viveu em um castelo e queria descobrir por que do sofrimento. Então, ele abandonou toda a sua riqueza e foi sofrer para entender o sofrimento. Mas demorou muito tempo, ele sofreu, e, por fim, embaixo de um sicômoro, lê-se uma árvore, né, quando se entregou, ele descobriu. Acho que se tivesse um profissional, ajudaria mais rápido, né? Foi muita dor para chegar até ali. Consegue não precisa também. Sofrer tanto, né? Não precisa, né? Tem umas dicas, né, não digo dicas de aconselhamento, mas Sim. tem as técnicas que podem te ajudar, né? É como se pega uma lupa, né, para te ajudar a Não tem enxergar. só uma estratégia, mas tem uma dupla estratégia, né? Tem sempre uma forma da pessoa chegar até ali. Sim. Tem a lupa, tem a própria presença, porque cada profissional tem o seu jeito de abordar. Tem profissional que é caladão, tem uns que participam mais, tem outros que, enfim, vá para o que você se adapte, que você se adeque melhor, Sim. e eu acho que sim, acompanhado é melhor. Eu já sofri muito na vida, mas... E não aconselha, né? Não tem necessidade. O meu analista, o doutor Ariosto Mota Moreno, né, que Deus o tenha, ele falou uma palavra só comigo, só uma, e eu me irritei com a cara dele. Eu fiquei muito bravo. Eu digo, rapaz, esse homem me conhece de onde? Eu fiquei irritado, ele mexeu com as minhas estruturas. Essa provocação terapêutica ela é muito importante. E eu não encontraria com facilidade, Sim. porque as minhas elucubrações só me levavam para um mesmo ponto, por conta do hábito de pensar. Sim. Então, quando você tem o hábito de pensar, você só vai pensar a mesma coisa. Tem aquele lance do dedo podre. Nasce daí. Você vai escolher a mesma coisa o tempo todo. Se você não
Não repensar. Tudo estaria perdido se não tivéssemos a capacidade de repensar. Ai, que legal. Você falou, contando, né, essa história do fato da gente poder aprender através do sofrimento, mas que não é necessário. Agora, eu não sei se isso acontece com a maioria das pessoas, você em consultório, né, convivendo com tantos pacientes, deve poder esclarecer isso melhor para a gente. Mas eu tenho a sensação, através de experiências próprias, que eventos mais catastróficos, cataclísticos, traumáticos, fazem com que a gente acelere esse processo, porque a gente é exposto, né, a uma situação que às vezes a gente não encararia se não fosse através de uma situação como essa, e a gente passa a olhar com mais cuidado para aspectos do nosso comportamento que fizeram com que aquilo acontecesse, e a gente, através daquele momento que foi de dor, passe a enxergar as situações de uma outra forma e encarar a vida, inclusive, né, depois desses eventos, de uma outra maneira. O desafio é que somos seres gregários e trabalhamos muito no contexto do espelhamento. Tem uma charge que mostra vamos chamar de um boi, mas não é um boi, um iglu. Não é um iglu também, é um boi, talvez. Ele estava assim parado e o outro esperando para atravessar o rio. Aí o daqui acelerando esse, dizendo, vá logo. E eu dizendo, tem jacaré. Não tem não, tem jacaré. Não tem jacaré. Aí ele foi e viu que tinha um jacaré. O jacaré comeu ele. Aí ele assumiu o posto do outro, que foi comido pelo jacaré, e veio um outro que disse, vá logo. Aí ele disse, tem jacaré. Aí o outro, tem não, tem jacaré. Ele foi. Porque assim, às vezes, no espelhamento, você viver com alguém disfuncional, acontece muito isso. Você tem toda a clareza, você tem sonhos, tem os insights, mas conviver com um narcisista, com um megalomaníaco, conviver com pessoas, eu diria, opressoras, você perde até a fé em você. Nossa, então isso é real, né? A gente tem essa sensação, mas ouvir de um profissional isso é reconfortante. Sim. Porque tem momentos quando você, obviamente, convive com esse tipo de pessoas que você duvida de si, realmente, que você duvida de que aquilo de fato está acontecendo, o que aquela pessoa está colocando para você. Você fala, não, mas não é assim. E a pessoa faz você acreditar de que é daquela forma. É uma atriz. Às vezes Nossa, é de muito uma maneira tão sádico isso, né? sutil que você nem percebe. Você acha, inclusive, que a pessoa está apoiando, está, né, te dando aquela estrutura para que você aconteça e faça as coisas acontecer, mas por trás ali a sua autoconfiança está sendo minada. E perceber isso e inclusive mudar essa estrutura, às vezes a gente até tira essas pessoas e essas situações da nossa vida, mas aquilo já está enraizado ali no nosso cérebro e no nosso comportamento. É muito difícil virar a chave da ação mesmo, não é? E às vezes a gente até muda, vai ali numa frequência e depois dá aquela, né, desestabelecida e depois retoma, não é um processo. E vai para o lugar do que foi comido, né? E vai ser comido também porque vem um outro e te convence de que você pode ir, que não tem jacaré. Não é um processo linear, não é? Na verdade, é feito de altos e baixos. Essas pessoas, elas não tocam você em um ponto desconhecido. Elas te estudam e nesse estudo elas trabalham geralmente sua vaidade. Só você pode me ajudar, só você. Então, aí convence que precisa de você. Sim. Quando você está na mão, a pessoa vai e usa o seu sentimento, o seu arquétipo de herói, por exemplo. Você salvadora, se sente um herói, né? Salvadora. E aí se utiliza desse arquétipo para te oprimir, para te aprisionar. Quer dizer, mexe com a sua vaidade. Sim, sim. Então, no final das contas, é muito sobre vaidade também, né? Até de quem está passando por isso, sem perceber, né? Você existe a vaidade do sofrimento, saber? Não, porque eu sofro muito, eu trabalho muito, eu faço muito, tal, sim. O que é que você quer dizer com isso? Você quer convencer quem? Do que? A pessoa que está aqui ao seu lado, ela vai ter que entender o quê? Que você é mais que ela, mais sofrida, é o quê? Você está chamando a atenção? Que postura infantil é essa? Quando eu falo postura infantil, estou falando da idade emocional. Sim. Que tem a idade emocional e a cronológica. 40 a mais, tem um bocado de gente com 50 a mais, 60 a mais, gente, com a cabeça de 12 menos. Parou lá na criança ferida, como dizem. Eu acho que deve ser tão interessante para uma pessoa que conhece, né, de gente, assim, da alma das pessoas, observar um comportamento assim, para isso. Que criança, que infantilidade. De verdade, a pessoa acha que ela está, assim, super madura, super equilibrada, né? E quem está de lado ali, observando
observando está percebendo tudo isso, né, doutor? Depende, tem profissional que vai por esse caminho, né? Mas tem outros que não, eles acionam o terapeuta no consultório, né? Sim, Mas assim, consegue dividir. inegavelmente, a gente observa, Não, se talvez não protege compartilhe, mais, não é se nem sobre protege isso. mais até, se protege mais. Sim. Mas é meio perigoso também, se você vai se analisando todo mundo. É Aí depois você cansativo, olha no inclusive, espelho e diz assim, eu sou igual. Inclusive, deve ser bem cansativo, né? Entrar nesse modus de Não estar para de observando trabalhar. tudo o tempo inteiro. Na verdade, tudo isso que a gente conversou até agora, né? A respeito da vaidade, acaba caindo no ego. E eu acho que esse é o grande problema das redes sociais hoje, né? As pessoas têm essa necessidade de mostrar, muitas vezes, algo até que elas não são, para mostrar desempenho, para mostrar, né, que está conquistando as coisas, muitas vezes até falsas, né? Sim. Existem diversos profissionais que alugam roupas, alugam carros para mostrar que tem aquilo, para poder captar novos clientes, enfim. Já existe cenário, gente, cenário de avião, cenário de jatinho, Imagina. cenário de Lamborghini, juro por Deus, não só alugar mesmo, eles estão construindo isso para criar uma ilusão na cabeça da pessoa que está assistindo. Aí é para quem ali. quer vender, né? Mas eu falo até de perfis menores mesmo, que as pessoas vendem Os uma dois, ideia completamente deturpada de si. Esse simulacro, né? Essa grande arte, esse grande teatro que é viver, faz parte. É assim, uns exageram com seus megas papéis, né, os megalomaníacos. Mas assim, existe o papel da mãe, existe o papel de pai, o papel de namorada, de namorado, o papel profissional. Você está representando o tempo todo. Mas assim, que essa representação ela seja proativa. Você, por vezes, tire um pouco da sua máscara, vá descansar, tome um ar, né? se desconstrua dessa personagem, porque você ficar o tempo todo no papel, por exemplo, de mãe, é um papel muito ingrato, né? E quando uma mãe, ela às vezes tenta descansar em um ambiente, a pessoa ainda critica. Isso, e como, né? Que tipo de mãe você deixou a criança aí e tal? Não sabe a história daquela mãe, como é que ela está dentro dela, e você é obrigado o tempo todo a mulher, então, né? Esse lance de papéis da mulher. A mulher tem 1 ano, tem 2 anos, faz 12 anos, já menstruou, aí passou na escola, tem namorado, já casou. Tem um script, né? É uma exigência constante. E você não é casada? O que aconteceu? Cadê seus filhos? Então, esse tipo de missão constante na pessoa, essa vai cansando. E aí cria o burnout, né? Sim. A síndrome de burnout, nesse contexto, é exatamente o esgotamento total de sua energia em relação àquela temática, aquela prática que você está fazendo, uma prática também laboral, Sim. porque representar um papel dá um trabalho danado. Com certeza. Achei interessante ele pontuar a mãe, né, como exemplo, porque a gente, quando pensa em burnout, a gente pensa apenas no profissional, né, corporativo. Quem trabalha mais do que uma mãe? É isso que eu ia falar. Inclusive, tem uma influência muito divertida que eu sigo, que ela fala que ela é uma mãe 7,5, e ela tem muito orgulho de ser uma mãe 7,5, porque o fato dela ser 7,5, né, de não ser aquela mãe que está atenta o tempo inteiro a todas as tarefinhas da escola, ao grupo da escola, se a refeição está completamente equilibrada nutricionalmente, enfim, a todos esses aspectos que a maternidade engloba, né, isso quer dizer que ela também está olhando para si. E aí vem aquela velha máxima, né, aquela analogia que a gente faz da máscara de oxigênio no avião. Se a gente não estiver olhando pra gente primeiro, cuidando da nossa casa, né, de nós mesmos, antes de cuidar do outro, a gente não consegue cuidar bem do outro. E os nossos filhos percebem isso, né? Eles captam, né, o nosso sentimento, a nossa energia. Minha esposa, minha mulher, que ela gosta que eu chamo ela de minha mulher, Ana Carolina, beijo. Veja o que aconteceu, né? A gente estava no momento, ela gritou. Quando ela gritou com a criança, ou em casa, eu disse, Carol, as crianças, ou a criança, eu falei com ela assim, sabe o que ela me respondeu? Eu não pari para ter, eu não gritei para parir, também posso gritar para educar. Aí eu parei assim, que mulher inteligente, Não viu? é? Que resposta, Esperta, viu? ótima. É E um argumento verdade. que você não vai Quer poder dizer, a pessoa não refutar. pode nem... Sim. Né? Então, assim, claro que existem os exageros do que eu estou falando, Sim, mas assim, sim. ela contextualizou Ela foi de forma cirúrgica. muito bacana. Sim. Né? Então, assim, você tem que ter o direito de tirar um pouco de sua máscara, de exagerar, de voltar, né? Porque tem a alostase, a homeostase e a morfogênese. Né? A morfogênese é um acontecimento. Sim. A homeostase é o controle e a alostase é
o esforço que você faz para voltar ao normal. Então, esse pêndulo que você tensiona muito para o lado, se você soltar de vez, vai para o outro lado. Então, você tem que ter essa harmonia, que eu não gosto da palavra equilíbrio, essa harmonia no contexto de pensar. Então, sorrir, chorar, tudo faz parte. Você é livre para tudo isso. Do contrário, você vai engessar uma máscara, né? Uma persona que vai te cobrar muito no futuro. Então, estão cobrando, em alguns casos, estão cobrando, eu não vou falar, porque pode até ser cortado, mas estão cobrando caro demais. As pessoas estão perdendo a essência. Você pode me dar um exemplo, assim, de uma situação onde a pessoa foi cobrada demais e perdeu a essência, obviamente de uma maneira bem superficial, só para a gente entender o Eu vou contexto. fazer uma crítica, aquelas críticas terríveis Não que a gente precisa faz. citar nomes, se não estiver Não, sem nomes, confortável. mas vou Não tem citar um problema. comportamento Sim. social atual, Sim, que está sim. bem atual, Bem adoecedor, assim. bem né? adoecedor. Pronto. Esses jogos por aí. Sim. A pessoa que entra naquilo, ele começa a ter invasão de dopamina. Quem entra numa proposta como essa, ele quer provar alguma coisa. Então ele começa a pegar dinheiro emprestado, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Aí usa o salário, usa o dinheiro da família toda, e depois, como pagar? Dependendo do grau de percepção daquela pessoa até onde ela foi, ela não tem condições de voltar. Porque o orgulho e o prejuízo caminham assim, juntos. E aí, que responsabilidade tem uma empresa como esta, Sim, que que coloca uma estimula proposta isso, né? que estimula isso Sim. e está destruindo vidas, famílias, Muitas. pessoas, porque a pessoa vai atrás da dopamina, que é a mesma sensação da cocaína, é a mesma sensação de qualquer outro tipo de droga no momento que a pessoa está ali fazendo aquele uso do jogo. Eu quero ganhar, eu quero ganhar. Então, Ed, os vícios sempre existiram, o vício-jogo é antiguíssimo, mas você acha que o componente de ser no celular, essa coisa do digital, do acesso facilidade. fácil, tem agravado essa situação, né, dos vícios das apostas? Existem memórias, né? Nós somos seres emocionais que agem, reagem, interagem por impulsos de realidades emocionais. E cada realidade dessa você tem a partir de um hábito, das sensações, do tato, do olfato, as questões sensoriais também. Sim. Então, o fato de pegar o celular, baixar a cabeça aqui, já ativa. O fato de digitar, já ativa. É a mesma coisa do Instagram, de outros. Daqui a pouco você está viciado. Pô, perdi 2 horas no Instagram. O que foi isso aqui? De fato, aqui, ó, você cria a memória tátil, a memória olfativa. Então, essa memória ela reproduz no cérebro. Você precisa digitar o que para quem. Você precisa ver o que e por quê. Você não questiona, você só faz no automático. Tem um livro chamado O Poder do Hábito, que ele fala sobre essa questão de você ter um momento ali de REC, né, onde você descobre o gatilho que te provoca aquele comportamento e aí você substitui aquele gatilho específico por um outro. E aí a pessoa tem um hábito recorrente e ela descobre que aquele hábito faz mal para ela. E aí ela transforma aquele comportamento com outro hábito que não faz mal. Então, pegando esse gancho, eu queria te fazer uma pergunta. Não existem dicas, né, para a gente resolver essas questões que são muito profundas da psique humana. Mas se você pudesse dar uma sugestão de mudança de atitude para essas pessoas que são adictas mesmo, né, que tem problema com jogos ou que tem problema com qualquer outro tipo de vício que faz muito mal para elas e que está adoecendo, né, por conta da internet, você diria que qual é o caminho que ela deve começar esse Primeiro, processo? reconhecer que ele está em um processo de ludopatia, que ele adoeceu, né? Que ele está ali através do lúdico, né? Através da brincadeira, do gracejo, da pilhéria, buscando dopamina. Então, ele adoeceu em nome de uma brincadeira, chamada síndrome de Peter Pan. Ele entrou numa atmosfera, em um ambiente, em um mundo que é só dele, mas que existem outros mundos que ele precisa compartilhar. E talvez ele precise de medicação e terapia para sair disso, e ajuda familiar. Primeiro, reconhecer. Depois, trabalhar o processo dos memes, né? Os memes ajudam muito. E aí nasce, ou sai desse meme a questão da memética. É um livro, você pode ler também, não sei o nome do livro direito, mas pode colocar memética que vai aparecer. Como este fenômeno, ele acontece dentro do cérebro. Sim. Se somos seres gregários e vivemos por espelhamento, de repente você está reproduzindo um comportamento, um sentimento que não é seu. Como nasceu isso? Vamos questionar. Como foi que isso surgiu? O que é que você buscava? Provar o que a quem? O que era mais fácil? Por que isso? Por que disso? Aí para a pessoa sair. Sem essa observação,
Não consegue nem começar o processo, né, doutor? Não. Eu acho que as duas sugestões do início, né, do processo, de como melhorar essa relação com o vício, vale também para o vício do digital, né? Mas como é uma coisa que não tem um prejuízo assim muito nítido, muito claro e muito substancial, digamos assim, as pessoas se pegam com mais dificuldade de lidar com isso, né? Eu falo direto, tem amigos que fazem um detox e dizem assim, eu vou passar uns 30 dias sem usar Instagram, eu invejo, porque eu não posso, porque eu uso para trabalhar. Então, eu me vejo sempre voltando para aquele mesmo lugar de... Eu sei que eu não estou tendo uma relação saudável com o uso do celular, mas ao mesmo tempo eu não posso abrir mão completamente porque também é uma ferramenta de trabalho. O que você sugeriria assim para Uma coisa mais imediata, melhorar né? essa relação que a gente tem com... Cada pessoa tem a sua construção, né? Não existe uma receita pronta. Mas eu gosto muito dessa frase: questione os seus questionamentos. Você precisa? Você precisa curtir ou ver a vida de alguém ou estar ali? Por quê? Você questiona sem se criticar, sem se cobrar, sem se punir. Você está fazendo o seu par. Espera aí, eu vim aqui para trabalhar. É você que escreve um script, né, um roteiro. Vou fazer isso, isso e isso. Começa a se condicionar. Não, agora eu vou para observar. Quando você for para observar, você não trabalha. Quando for para trabalhar, não observa. Muito Gostei bom, dessa dica, muito muito bom. bom, muito bom, porque realmente a gente consegue separar, né, a hora do lazer da hora de trabalho. O uso, quando é para uma coisa e quando é para outra, fica mais nítido se eu fizer essa... Eu gostei dessa lista. Eu já me Eu gosto de listas. peguei. Eu já me peguei fazendo isso de maneira muito intuitiva e, obviamente, sem essa, né, percepção, como você colocou, de maneira tão clara. Certa vez eu entrei no aplicativo para fazer uma coisa de trabalho. E aí já estampou para mim, eu não sou de story, né? Quem me conhece sabe, eu não sou muito de ficar olhando story, porque eu acho que é uma coisa que vicia, que você fica muito tempo presa. Então eu evito por esse motivo, pura e simplesmente. Eu já sei que não é bom para mim. Como eu não assisto séries, né? Eu sou uma pessoa que eu praticamente não assisto série. Por quê? Porque eu sei que eu não tenho controle. Quando eu pego uma série que eu gosto de verdade, eu quero assistir, eu varo a madrugada, entro um dia pelo outro, eu acordo outro dia parecendo um zumbi. Então, eu me peguei fazendo isso. Abri o aplicativo, fui... Aí eu foquei assim, falei, você entrou aqui para trabalhar. Pare com isso agora. Aí eu fui sair e voltei para a Mas não página. brigue com você. Mas eu briguei. Fale Aí com tem que amor. buscar o caminho certo, né? A gente está caminhando para o final do nosso episódio e eu queria que a gente fizesse até juntos mesmo uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo hoje, não é? Dessa exposição excessiva às redes sociais e como isso vem afetando a gente. O que você acha que a gente vai perceber desse momento atual daqui a 10, 15 anos, do quanto isso afetou a nossa saúde mental e a nossa relação real, né, com as pessoas? Em 1712, um homem chamado Willie Lynch, ele escreveu uma carta, se chama Carta de Willie Lynch. E essa carta, vocês podem pesquisar, está aí à disposição. Ele ensina como escravizar pessoas, como adoecer pessoas. E nessa prática ele espalha que o medo, a desconfiança e a inveja são os 3 elementos principais para adoecer as pessoas. Então a gente não vem doente de agora, a gente vem doente desde essa época. Se espalhou, ele dizia que um ano submetido, um grupo, as pessoas iriam assim, os mais velhos contra os mais novos, as mulheres contra os homens contra as mulheres, os mais escuros contra os menos escuros. A comparação estabelecida. Então a doença não vem de agora. Ele escreveu essa carta porque ele percebeu que algumas pessoas estavam perdendo muitas peças de escravizados. Sim. Porque eles tinham o banzo, a tristeza, e aí eles não tinham sentido a vida, então não tinham Não amor. produziam Não tinham também, amor né? àquela situação, preferiam, né, Tirar a própria... que não pode falar. não pode. E aí ele criou esse sistema de comparação a partir desses 3 sentimentos e mostrou que isso funciona. Então somos reflexos dessa época. Então se hoje, usando essas ferramentas digitais a nosso favor, nós poderemos criar uma nova geração de repente, porque, como você observou bem, é uma ferramenta, como uma faca, como qualquer outra ferramenta. Sim. Depende do uso da pessoa, do uso da exposição, da sua vigilância. Então, tem 3 coisas que eu aplico para um processo terapêutico que funcionam.
é mapear, se conectar e organizar a sua forma de se comunicar com quem quer que seja. Então, mapeie o que você está fazendo. Mapeie mesmo. Veja, observe, seja um observador. Sim. Depois, se conecte ou não. E depois, crie a organização da comunicação de como fazer. Isso é importante. Isso é uma responsabilidade dos governos, das famílias, das corporações, né? Tanto no marketing como também no design corporativo, que aqui você tem um pouco de Vygotsky, você tem um pouco do ambiente, um pouco da comunicação do ambiente, a palavra está me fugindo agora. Design. Isso aqui é muito importante quando você faz um ambiente com se comunicar com os funcionários. Né? E aí ele tem a lei NR1, hoje, né, obrigando as empresas a cuidarem dos seus colaboradores. Com certeza. Então, assim, o mundo está mudando. Eu acho que essa ferramenta pode nos ajudar. Mas somos vítimas desde 1712. Ou seja, o ser humano não mudou muito, né, de lá para cá. A única coisa que a gente percebe é que a gente tem ferramentas para potencializar tanto o que é bom quanto o que é ruim. No meu livro Habilidades Socioemocionais, um livro que eu escrevi com outras pessoas no Brasil, eu citei uma coisa sobre a epigenética. Na época nem tão difundida como está sendo hoje. E citei uma experiência de um grupo de cientistas que pegou um rato, submeteu esse rato a um aroma e, posteriormente, a um barulho. E depois, com o passar do tempo, que submetia esse rato apenas ao aroma, ele já se urinava ali, ele tinha uma reação. Ele morreu. Os filhos dele, que não conheceram o pai, quando submetidos ao aroma, tinham a mesma reação, se urinavam. Isso foi até a quarta geração. Né? Então, existe toda uma comunicação celular, de DNA, de RNA, tem isso, de né? comportamento. Parte biológica. Tem a parte epigenética, que tudo isso precisa ser observado. A importância, né, da gente ser um momento de quebra, né, desse processo que já vem se repetindo e da gente conseguir fazer diferente, né? Sim. Se olhar, cuidar da nossa individuação e fazer com que as coisas se tornem mais fáceis a partir de nós. Eu escrevi uma coisa hoje no meu status, eu peguei aqui para... Eu disse assim, eu atravessei dias que achei que não conseguiria. Estou aqui. Portanto, hoje eu só preciso dar o primeiro passo. Tudo acontece com facilidade para mim. Eu sou o favorito do meu universo. Tudo está prosperando ao meu favor. É isso, perfeito. Não tem jeito melhor da gente terminar, né? Com essa frase, a gente encerra esse episódio incrível com essa pessoa extremamente incrível, porque ele traz coisas importantes para a gente. A gente falou sobre temas que são relevantes, que são o que a gente está passando hoje, né, no dia a dia. Doutor Ed, foi uma honra recebê-lo. Muito obrigada por todas as trocas, por todo o conhecimento que o senhor trouxe para a gente. Muito obrigado. A gente está muito feliz de ter você aqui. Reforço, né? Obrigado pelo convite. Me sinto muito feliz de poder compartilhar. Conhecimento só não serve para ninguém, né? Quanto mais a gente compartilha, fica massa. Vamos então, agregar. Um abraço, um beijo, um pedaço de queijo. Obrigada, doutor. É isso, gente. A gente está chegando ao fim de mais um episódio. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar com pessoas que você acha que esse conteúdo vai ser relevante. E a gente agora também está no Spotify. Nosso podcast está lá, então já aproveita para seguir e para assistir os episódios por lá também, quando estiver dirigindo, né, e outros momentos. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Até.